Bom dia, galera. Tudo bem com vocês? Bom, aqui quem fala é o professor Iago e hoje nós estamos aqui para mais uma videoaula de Química. Hoje nós vamos falar em específico sobre o carvão mineral. Vale destacar que na aula passada nós iniciamos o nosso livro 4, falando um pouquinho mais a respeito dos combustíveis fósseis, tudo bem? E lembra que eu falei para vocês por diversas vezes durante a aula que nós faríamos uma aula individual para falar um pouquinho sobre cada tipo de combustível fóssil? Pois bem, nós sabemos que tem três tipos de combustíveis fósseis que são usados, né, como combustível de uma maneira geral. São três tipos de materiais fósseis que são utilizados como combustível de uma maneira geral. Dentre eles, nós temos o que nós vamos discutir hoje, que é o carvão mineral, nós também temos o petróleo e nós também temos o gás natural. Na aula passada, eu pincelei com vocês como que a gente podia fazer, né, onde nós poderíamos encontrar um pouco mais sobre a formação. Hoje, falando em específico sobre o carvão mineral, e nas nossas próximas aulas falando um pouquinho mais sobre petróleo e gás natural, nós falaremos aí tudo a respeito da obtenção, formação e aplicação destes combustíveis fósseis, tudo bem? Então é super importante que vocês já tenham assistido a primeira parte, que é a parte introdutória a respeito dos combustíveis fósseis, para nós darmos sequência agora com o carvão mineral, tá bom? Então acompanhe comigo mais esta videoaula incrível aí de química, galerinha. Bom, pessoal, o que nós conversamos na aula anterior sobre o combustível fóssil? A respeito da sua formação e origem, beleza? Nós sabemos que o combustível fóssil, a grosso modo dizendo, são combustíveis formados por meio de processos naturais, né, natureza interagindo, como a decomposição de organismos que são soterrados, beleza? E na sua grande maioria possui uma alta quantidade de carbono que são usados para alimentar a combustão, beleza? Então eles são excelentes combustíveis por terem uma alta quantidade de carbono que, quando sofre um processo de combustão, libera um alto teor de energia. E é chamado de fóssil porque é formado durante bilhões de anos através da decomposição por processos naturais da biomassa, tá bom? Então, nós podemos pegar a biomassa e caracterizar que por centenas ou milhões de anos, tá bom? Através de processos anaeróbicos, processos naturais aí, dentre outros, nós teremos a formação dos combustíveis fósseis que nós discutimos, que são petróleo, gás natural e o nosso que nós vamos estudar hoje, carvão mineral, beleza? Bom, galera, mas só simplesmente falar que vem da biomassa, que por milhões de anos sofre o processo de decomposição para formar, é um erro, não é? Nós sabemos que tem outras coisas que são envolvidas. O negócio é um pouquinho mais complexo, não é? E vocês lembram dessa imagem, desse mini fluxograma que eu representei aqui para vocês, para a gente representar melhor de onde viria, né? Como seria a formação desses combustíveis fósseis? Então, ó, tudo começa com a energia que vem do Sol, não é isso? O Sol ele emite uma energia que nós chamamos de energia solar, que as plantas recebem, produzindo oxigênio, dióxido de carbono e água. Além disso, através do processo de fotossíntese, acabam formando-se, né, moléculas como, por exemplo, a glicose, certo? Que é utilizada na alimentação e na dieta de animais, certo? Esses animais que nós vamos classificar aqui, encaixar no grupo da biomassa, quando morrem, sofrem um processo de decomposição realizado pela própria natureza, tá bom? E aí, em diversas condições, como temperatura, pressão e outras condições climáticas, nós teremos a decomposição desses restos de materiais que nós vamos classificar como fósseis, produzindo o que nós chamamos de combustíveis derivados desses fósseis, por isso, combustíveis fósseis. Aí nós teremos o gás natural, o petróleo e o carvão mineral. Sem sombra de dúvida, de longe, o que mais é consumido, o mais empregado, é o petróleo. E é o que envolve muito, principalmente em questão de dinheiro, tá bom? Só que, como vocês sabem, nós vamos discutir um a um
por aula e hoje nós vamos ficar aqui e falar um pouquinho mais sobre o carvão mineral e os diferentes tipos de carvão minerais que nós podemos ter, tudo bem? Bom, galera, a grosso modo, o que eu falei para vocês? Nós obtemos os carvões minerais da própria natureza, tudo bem? Só que o que acontece? Existe todo um processo de florestas que existem aí nos países, tudo bem? E aí essas florestas, elas passam aí por um processo de decomposição que vem aí muito relacionado com o tempo exposto à chuva, sol, dentre outras coisas que possam realizar o processo de decomposição dessas florestas, e aí elas caem ao chão. Ao cair ao chão, elas vão sendo introduzidas ao solo, elas vão infiltrando, e aí vem mais chuva, vem mais sol, ajuda no processo de decomposição, tá bom? E aí quanto mais infiltrada ela estiver, maior é a pressão, maior é o calor, e tudo isso ajuda a formar o que nós chamamos de carvão. Então podemos afirmar, sem sombra de dúvidas, que o carvão é oriundo das florestas, das árvores principalmente, tudo bem? Só que aqui nós vamos detalhar um pouquinho melhor de onde vem esse carvão. Quando eu falo que nós vamos detalhar um pouquinho mais, é a gente conseguir, por exemplo, ter mais informações a respeito de onde vem, tudo bem? O que nós podemos falar é que há milhões de anos sempre existiram exuberantes florestas tropicais, certo? Como nós podemos ver aqui numa imagem, isso aqui é uma imagem bem antiga, tá vendo? Existiram milhares de florestas tropicais, tá bom? E aí a gente sabe que na época eram frequentes as cataclismas, ou seja, o que significa isso? São transformações bruscas de grande amplitude da crosta terrestre, não é? São transformações que a matéria pode sofrer, inclusive aí as nossas florestas, as nossas plantas, tá bom? Em outras palavras, grandes áreas cobertas de florestas eram repentinamente inundadas, tá bom? Através das chuvas que vinham, aí formavam, por exemplo, rios, podiam formar lagos, tá bom? E em consequência, tudo isso que era morto e virava rio, virava lago, tá bom? Sofria um processo de decomposição na ausência de ar, na ausência de oxigênio, tá bom? E com o decorrer do tempo, esses restos de vegetais eles eram cobridos por cobertos, né? Perdão, cobridos, cobertos por sedimentos, no caso terra, tudo bem? E nós podemos destacar que o que nós conseguimos obter hoje, que seria esse carvão, que é derivado de tudo isso que eu falei para vocês, tudo isso ocorreu em cerca de 280 milhões a 65 milhões de anos atrás, tá bom? De 280 a 65 milhões. Por isso que eles são até classificados como combustíveis não renováveis, porque eles demoram milhões de anos para serem formados, tá bom? E eles são uma fonte que irão se esgotar, tá bom? Eles não vão ficar aí para sempre. Não é uma fonte inesgotável de energia, tudo bem? E o carvão, assim, ele é formado, tá bom? E quando ele é formado, nós veremos aqui numa próxima imagem que ele se forma aí sempre sólido e a cor pode variar um pouquinho, tá bom? Então, todo esse contexto que eu apresentei para vocês, oriundas aí das nossas florestas tropicais, passam por diversas transformações, passaram durante milhões de anos, né? Sofrem os processos de decomposição e soterramento, vira então o que nós chamamos de carvão, que são essas grandes rochas que a gente pode encontrar aí, tá bom? Bom, galerinha, o carvão, assim que ele é formado, tá bom? Ele é formado sólido, isso é importante destacar. Não existe um carvão que ele é formado, por exemplo, líquido ou gasoso, tá bom? Ele é sempre formado sólido, ele é duro e geralmente ele vem aqui numa coloração preta, tá bom? Ele é constituído principalmente de carbono, mas observa, quando eu digo que ele é constituído principalmente de carbono, significa que em sua maior parte ele é carbono, mas não significa que é só carbono. Existem outros compostos também, que são compostos orgânicos, tá bom? E também cinzas. Então, essa daqui é a característica de um carvão, tá bom? Sempre que formado ele é um sólido duro e preto, constituído principalmente de carbono, entretanto, como eu falei para você, constituído principalmente não significa que é só carbono. Principalmente, mas existem outros compostos, são compostos orgânicos, tá bom? Cinzas, principalmente compostos sulfurados, beleza?
Essa daqui é uma imagem de uma representação de um pedaço de carbono mostrado em uma folha cinzenta, tá bom? Então aqui nós temos uma imagem de um carvão sendo representado aí para vocês, tudo bem, galera? Bom, pessoal, agora nós vamos para os tipos de carvão mineral que nós podemos ter, tá bom? Por exemplo, a hulha é um tipo de carvão mineral. Nossa, professor, que nome estranho. Concordo com vocês, é um nome um pouco estranho. Mas, que nem eu sempre falei para vocês, os nomes podem ser estranhos, mas eles não podem nos causar um impacto de tipo, estranho, então não dá para a gente aprender. Claro que não, sempre dá. Corta essa de que o nome é estranho, tá bom? Super fácil esse conceito aqui, galera. Ó. A hulha, que é um tipo de carvão mineral que nós podemos obter, por quê? Nós podemos obter alguns diferentes tipos de carvão mineral. A hulha é um dos mais comuns, tá bom? É um carvão fóssil, ou seja, é um carvão mineral de boa qualidade, tá bom? Se ele é de boa qualidade, isso significa que ele tem teores baixíssimos de cinzas, que são partes diferentes de carbono. Para ser bom, tem que ter quanto mais um alto teor de carbono, tá bom? Quanto maior a quantidade de carbono que tem o meu carvão, melhor ele é. E quanto menos cinza, quanto menos outros tipos de compostos orgânicos ele tenha, melhor ainda, tá bom? Então, ó, a hulha, ele tem um alto teor de carbono, tá bom? E baixos teores aí de cinza. E compostos sulfurados que causam chuva ácida. A hulha não tem praticamente quase nada disso, então por isso que ele é muito bom, tá bom? Agora, nós também podemos afirmar que a hulha é um combustível muito abundante no planeta, tá bom? Só que toma cuidado com as pegadinhas. Dizer que ela é muito abundante no planeta não significa dizer que de todos os combustíveis fósseis ela é a mais utilizada. Vocês sabem que de todos os combustíveis fósseis o mais utilizado é o petróleo, tá bom? O carvão, a hulha, é muito abundante, mas ela não é o mais utilizado. Tem muito, porém, ela não é tão utilizada assim, tudo bem? E, de certo modo, ele também é muito barato, o que até facilita na empregabilidade dele para algumas situações, principalmente aquelas das quais nós precisamos de liberação de energia para alguma coisa funcionar, tá bom? Então ele é um combustível bastante abundante no planeta e, de certo modo, muito barato. E lembrando, nós estamos falando da hulha, que é um tipo de carvão mineral dentre alguns que nós temos, tá bom? Geralmente ele é queimado, todos os carvões geralmente são queimados, tá bom? Então, ó, ele é queimado geralmente, tá bom? Em grandes quantidades em usinas termoelétricas. Olha só o que eu falei para vocês. Geralmente a gente pega esses compostos, por exemplo, o carvão, e nós empregamos em alguma coisa para onde eles possam fornecer energia. A hulha, que é um exemplo de um carvão mineral, por exemplo, né, é um tipo, ele é utilizado nas usinas termoelétricas. E vocês sabem, o que a gente faz na usina termoelétrica? A gente estudou isso em física. Existem diversos tipos de usinas. As usinas termoelétricas, elas pegam algum combustível que, quando aquecidos, geram vapor, que chegam até as turbinas, fazem as turbinas movimentarem. Então, já temos aí energia cinética, que, consequentemente, vai se transformar em energia elétrica, chegando até as nossas residências, tá bom? Então, a hulha é muito utilizada, então, nas usinas termoelétricas, principalmente na Europa, na Ásia e na América do Norte, tá bom? Vale destacar, por exemplo, aqui na América do Sul, onde o Brasil está localizado, não é muito utilizado. Então, vocês já podem tirar uma conclusão que aqui no Brasil, nós não temos uma grande concentração de carvão mineral. Agora, lá na Europa, na Ásia e na América do Norte, eles possuem muito carvão mineral, tudo bem? Bom, galera, agora nós vamos chegar numa outra espécie de carvão mineral, que é o que nós chamamos de coque, tá bom? O coque, galera, é uma outra espécie de carvão mineral. Ele tem uma certa qualidade, mas um pouco diferente em relação à hulha, que nós acabamos de ver, tá bom? E aí, nós vamos ter que ler um pouquinho das características deles para a gente interpretar e tirarmos as nossas conclusões, tá bom? Primeiro, esse carvão, coque, ele é usado na fabricação do ferro. Olha que importante. A hulha, ela era usada nas usinas termoelétricas, não é? Já o coque, ele é utilizado principalmente na fabricação do ferro. Por isso que ele recebe esse nome, coque, tá bom? Mas aí, o que acontece? Esse coque, ele é derivado da hulha.
Lembra? A hulha é como se fosse um carvão mineral que se forma meio que naturalmente. Tem alguns processos, mas se forma meio que naturalmente. Vamos imaginar assim, tá bom? E aí, dessa hulha, nós vamos realizar alguns processos e fabricar o coque. Então, o coque ele é o derivado do carvão mineral, tá bom? Existe a hulha, que já é um carvão mineral, e da hulha nós extraímos o coque, tá bom? Então, ó, a hulha deve ser submetida a um aquecimento na ausência do ar, que nós chamamos de destilação seca. Então, nós devemos pegar a hulha, que é o outro tipo de carvão mineral que nós vimos. E aí, nós devemos fazer uma destilação seca, e através dessa destilação seca, nós obtemos o coque, tá bom? Destilação, geralmente, pessoal, nós utilizamos água ou algum solvente. Quando nós estamos falando que nós estamos fazendo uma destilação seca, significa que na ausência de líquidos, tá bom? O que é destilar? É você pegar um composto e fazer com que ele atinja o ponto de ebulição, beleza? E depois nós vamos pegar esse composto que nós estamos fazendo com que eles atinjam o ponto de ebulição e nós vamos trabalhar com o que nós obtemos, tá bom? E aí, galera, esse processo de pegar a hulha e fazer uma destilação seca nela tem como um procedimento, tem como finalidade remover alguns compostos orgânicos. Lembra que nós acabamos de falar? Os carvões minerais, né, o carvão mineral, ele tem um alto teor de carbono. Principalmente ele é feito de carbono. Porém, o que acontece? Não é só carbono, ele também tem outros compostos orgânicos. Então, o que a gente faz? Para a gente pegar a hulha, que tem muito carbono, já é de boa qualidade, mas aí a gente pode fazer essa destilação, porque através dessa destilação nós vamos obter o coque. E o coque, ele é quando nós pegamos a hulha e removemos todos os compostos orgânicos que tem nele, tentando obter um carvão com um alto teor de carbono. Então nós podemos falar que esse coque ele é até de qualidade superior à nossa hulha, desde que seja feito de uma maneira correta esta destilação seca, tudo bem? Então nós vamos pegar a hulha, que já tem uma qualidade boa, beleza? E aí nós vamos realizar uma destilação seca, nós vamos obter o coque, que é um outro tipo de carvão mineral, com menos compostos orgânicos que a hulha, certo? E com um alto teor apenas de carbono, tudo bem, galerinha? E aqui então nós temos um exemplo desse carvão que nós classificamos como coque, que vem da destilação seca. Bom, galera, como eu falei para vocês, existem diferentes tipos de carvão, tudo bem? Ó, existe a hulha, beleza? Que é um primeiro que se forma. E da hulha nós podemos obter vários. Por exemplo, o coque é um deles, não é isso? Agora, ó, vamos observar. Existem outros tipos de carvão que nós podemos obter através da hulha, tá bom? Olha só, a hulha ela dá origem a muitos outros carvões. Nós acabamos de ver o exemplo do coque, não é? Mas, por exemplo, nós podemos pegar a hulha e aí, através de um aquecimento sem oxigênio, tem que ser um aquecimento sem oxigênio, destilação seca, tudo bem? Também. Nós podemos obter o carvão siderúrgico, tá bom? O carvão siderúrgico é um carvão usado na obtenção do ferro, é denominado coque. Então, esse carvão siderúrgico é o carvão coque que nós acabamos de estudar, tá bom? Nós também podemos obter um outro, que é diferente, que nós chamamos de alcatrão da hulha, tá bom? Esse alcatrão já não é o mesmo que o coque, já é um outro diferente. O alcatrão é um líquido viscoso que é usado na obtenção de solventes, por exemplo, para dissolver tinta, desinfetantes, dentre outras coisas. Então já tem uma outra finalidade, já é utilizado e empregado em outras situações, tá bom? Nós também podemos ter o que nós chamamos, né, de gás de iluminação. É um tipo de carvão que vai ser utilizado como um gás que vai iluminar, por exemplo, algum lugar, tudo bem? Nós temos muito isso daí, antigamente, o que nós chamávamos de candinheiro, tá bom? Que era muito utilizado no Nordeste. E aí, ó, o gás derivado da hulha era denominado como gás de rua. E é uma mistura entre hidrogênio, metano e óxido de carbono que nós temos aí, obtemos através da combustão desse carvão. Então, por exemplo, da hulha, nós conseguimos obter 3 tipos de carvões, tá bom? Coque, o alcatrão da hulha e o gás de iluminação, tá bom? Todos estes são exemplos de carvão mineral. Beleza, galerinha? Bom, como eu falei para vocês, vamos falar um pouquinho sobre a aplicação do carvão mineral de uma maneira geral. Por exemplo, eles podem ser utilizados na usina termoelétrica. É uma das maiores aplicações do carvão, tá bom?
Então, o carvão mineral ele é extraído do sol, a gente já viu lá das florestas que passaram por diversas modificações, entre outras coisas, tá bom? Em seguida, ele é fragmentado, né? Nós vamos quebrá-lo, dividi-lo em menor parte, para poder colocar aí nos tanques para realizar a combustão. Depois ele é transportado até as termoelétricas, que são as usinas termoelétricas, tá bom? É transformado em pó cada vez menor para facilitar a sua queima. Quando você pega algo muito grande, é muito difícil de combustionar, né? Ele entra em combustão, mas é mais difícil. Agora, quando você pega coisas menores, elas queimam, elas combustionam mais fácil, né? Facilmente, beleza? A queima do carvão libera calor. Esse calor aquece a água que circula em torno das fornalhas, transformando-se em vapor, tudo bem? Esse vapor movimenta as turbinas, acionando o gerador, que produz energia elétrica. Uma vez que é produzida energia elétrica, vai chegar até as redes de transmissões, não é? Chegando até as redes de transmissões da rede elétrica, chega até as nossas residências, e nas nossas residências nós vamos utilizar como nós queremos. Como eu falei para vocês, energia elétrica serve para tudo e não serve para nada. É a melhor maneira, por exemplo, de carregar elétrica, sob a forma de corrente elétrica. Mas quando chega até as nossas residências, nós pegamos a energia elétrica e transformamos em energia que nós queremos. Luminosa, em energia térmica, entre outras coisas. Tudo bem? Bom, galerinha, vamos ver um pouquinho mais do panorama em relação ao carvão mineral no mundo? Para vocês terem ideia, que nem eu falei para vocês, ele é bastante abundante na Terra, tudo bem? Existe bastante carvão, mas não significa que por ele ser abundante, ele seja o mais utilizado. Para vocês terem ideia, né, de todos os lugares aí onde nós temos uma maior utilização do carvão mineral, nós temos aí nos Estados Unidos uma utilização de 34,6%, tá bom? Nós temos aí um outro lugar que chama bastante atenção, na China, 16,3%, na Rússia, 22,4%. E ó, o Brasil, para se ter ideia, por exemplo, nós temos aí uma porcentagem de 1%. Então é o mínimo do mínimo do mínimo. Então nós utilizamos muito pouco carvão mineral. E a nossa concentração, o que nós temos de carvão mineral, também é muito pouco. As nossas reservas, praticamente, não são de carvão mineral, tá bem? Mas, falando um pouquinho só do Brasil, não é? O carvão mineral no Brasil, galera, a gente pode destacar principalmente uma área, tá bom? Ele praticamente aí, ele se concentra na região sul, tá bom? Principalmente aí do Paraná, da Santa Catarina, de Santa Catarina, tudo bem? E do Rio Grande do Sul. Então ele fica aí entre essas regiões assim, sul, sudeste, pouquinha coisa assim em São Paulo, tá bom? Mas praticamente onde nós temos as maiores concentrações são em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tá bom? E um pedaço aí do Paraná, que também tem bastante quantidade de carvão mineral, beleza? Por que que de todos os combustíveis fósseis, mundialmente falando, não só no Brasil, tá bom? Por que que ele é um dos menos utilizados? Por que que a gente não utiliza muito, sendo ele tão abundante? Por um pequeno problema que se torna grandioso no futuro. Ele é um combustível que polui muito o meio ambiente. De todos os combustíveis fósseis, esse é o que polui mais, tá bom? Então, por ele ser muito poluidor, por ele poluir muito, nós tentamos não utilizar muito. E o pouco que a gente usa já polui bastante o meio ambiente. Tudo bem? Então, galerinha, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Nas próximas aulas, nós vamos dar sequência e falarmos um pouquinho mais a respeito dos outros combustíveis fósseis. Tudo bem? Um forte abraço, fiquem com Deus. Até a próxima, galerinha.